O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isto será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Igreja Perpétuo Socorro, vocês que nos acompanham pelas redes sociais e que irão ver depois desta homilia, sabem em que momento for. Toda a quaresma, período em que nós paramos, e a igreja nos convida a refletir nossa vida, a fazer exame de nossa consciência, a ver se estamos bem e assim por diante. É um período importante de recarregar as nossas energias. Como um celular que precisa entrar um pouquinho ali na tomada para recarregar, nós precisamos a cada domingo estarmos aqui e de modo especial no tempo quaresmal. E todo primeiro domingo da quaresma, todos os anos, é a mesma coisa. Nós meditamos as tentações de Cristo e também as nossas. Quando nós fazemos um propósito, qualquer que seja ele, aparecem provações. Aparecem situações que querem nos afastar deste propósito. É a tal da segunda-feira que a gente vai começar a fazer exercício físico, vai fazer dieta e assim por diante. A gente começa a tentação. Tudo que a gente começa a pensar e projetar, logo em seguida, começa a vir uma situação complexa que nos tira deste propósito. Por isso começamos a quaresma meditando a partir das tentações de Cristo em nossa. E este evangelho que acabamos de ouvir, é improvável que tenha acontecido tal qual aqui foi relatado. Que foi no deserto, que foi 40 dias, que o diabo conversou com Jesus. Pode ser. Quem vai à Terra Santa tem lá o alto do monte, onde Jesus foi tentado, os montes das tentações. Pode acontecer. Mas desde os primórdios do cristianismo, esta leitura, essa é uma crônica, uma parábola, que nos mostra muito mais do que um fato em si. O fato se abre, por isso temos que buscar o entendimento dele. Começa com Jesus, que é levado cheio do Espírito Santo, depois do seu batismo, né? Embora já tenha o Espírito já pelo próprio Deus que seja, ele volta ao Jordão e no deserto, o deserto é o símbolo do nada, da ausência, do distanciamento de Deus, né? Quanto mais eu me afasto de Jesus, então o deserto é a terra, é a encarnação. Jesus se encarna e vem no deserto da humanidade.
E aqui nos 40 dias, que na verdade símbolo, 40 é um número simbólico na Bíblia, os teólogos nos ensinam que esse 40 dias significa a sua vida na terra. Enquanto esteve no deserto desta terra, enquanto Jesus viveu aqui, ele foi tentado. E aqui foi tentado por quem? Pelo diabo. O diabo pode ser um ser espiritual mau, mas pode ser também a concupiscência, uma força que está dentro de nós, que nos leva a pecar, uma provação, uma tentação, que não vem às vezes de um ser celestial do mal, mas às vezes aquilo que está dentro de nós, que temos que controlar, a nossa própria natureza. Mas Jesus foi tentado então 3 vezes. 3 também é um número simbólico. E essas 3 tentações perpassam a nossa vida toda, do início ao fim. São 3 tentações. Que é a primeira, a minha relação que eu tenho com as coisas do mundo. A segunda, a minha relação com as pessoas. E a terceira, a minha relação com Deus. Eu comigo, eu com o próximo, eu com Deus. Na verdade, é a nossa essência humana. Qual é a nossa relação com tudo? Vamos então entrar na tentação de Cristo e a nossa. A primeira tentação, o diabo, aquele que nos leva, que nos divide, ele diz: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Pedra é matéria, terreno. Pão é alimento que dá vida. Jesus é tentado para que possa ali se manifestar e se satisfazer com as coisas terrenas, usar as coisas terrenas para o seu bel prazer e para a sua missão. Ele vai dizer com a resposta: não só de pão vive o homem. O que isso traz para nós? Qual é essa tentação para nós? O diabo está nos tentando. Ei, olha a matéria, olha o que existe na terra, faça dela o seu alimento. Alimente-se com ela, que essa matéria seja aquilo que te sacia. O pão é símbolo de pão, comida, força. E o pão, que depois será o pão eucarístico. O diabo nos tenta: olha que maravilha as coisas da terra, use-a, seja o seu alimento. Não é pecado se alimentar das coisas terrenas. O próprio Jesus diz: não só de pão vive o homem. Ou seja, o pão é necessário, mas as coisas terrenas não podem ocupar o lugar de Deus. Qual é a tentação essa? Aquela pessoa que fica apegada às coisas terrenas. Aquela pessoa que não consegue não beber, não comer, não fumar, não cheirar. Qualquer coisa que ela tenha relação com as coisas do mundo, em que ela não consegue se libertar. Esta é a matéria. Vai fazendo desta matéria o seu alimento. É isso que o diabo vai nos tentar. Que você possa se saciar e isto seja suficiente para você. Daqui nasce a corrupção, o apego às coisas terrenas, o desejo, a satisfação com o prazer mundano, e acha que isso é suficiente, isso basta. Só que de Jesus, olha, não é só de pão que vive o homem, não é só deste alimento terreno, existe algo além. Por isso que nós dizemos que o vício é pecado. Porque o vício me aprisiona, me condiciona. Eu, para poder viver, eu preciso disso. Se eu preciso de algo que ligado à natureza, ou fabricada pelo homem que usa a natureza, eu estou preso a isto. Eu estou possuído pelo diabo. A possessão diabólica não é simplesmente um espírito que baixou em mim, exorcista que vira a cabeça. Isso é filme. E que possa acontecer a possessão, a igreja nunca negou isso. Existem exorcistas.
Mas o nosso maior diabo, a nossa maior possessão, na verdade, somos nós mesmos, que fazemos do mundo, das coisas mundanas, o meu único alimento. Tem gente que não tem tempo para coisas de Deus, para a palavra de Deus, não tem tempo. O dela é trabalhar, porque ela tem que produzir mais. A vida dela está em torno dos bens materiais. É triste uma pessoa dessa, está possuída pelo diabo. Qual é o remédio para poder vencer? Qual é o antídoto para responder e para poder vencer essa tentação? Qual? Vamos lá? Dou-lhe uma. Qual é? Qual é o antídoto para vencer essa tentação? Não estou ouvindo? Oração não. Jejum. Quem viu de manhã já viu de novo, né? Jejum. O que é o jejum? Eu me abstenho de algo que para mim eu gosto. Eu digo para ele, olha, eu gosto de você, mas você não é mais forte do que eu. Você não vai me dominar, chocolate. Não vai. Ou cachaça. Ou verdinha, Heineken. Eu consigo ficar um dia sem você. Eu consigo, eu vou conseguir. Tem certos diabos que só com muito jejum e oração. Quando eu estou condicionado àquilo, estou endiabado por ele. Por isso de Jesus nos pede que de fato Ele seja esse nosso Deus e que possamos aprender a nos alimentar com outros pães. Por isso começa o seu jejum, tá? E olha que interessante, quando a gente começa o jejum, não sei se você já fez essa experiência. Eu já fiz muito jejum de alimentos no passado, na minha adolescência, refrigerante, chocolate. Você pode fazer jejum de língua, de falar menos e por diante, tantas coisas. Quando passa 40 dias, e quando você pode comer, você até come, mas não tem o mesmo afã de antes. É impressionante. Eu lembro quando eu fazia chocolate, não via a hora de chegar o ovo de chocolate para comer, e quando podia, comia, mas eu não tinha aquela loucura. Olha como é que você amadurece e vence. Você percebe que aquilo que era tão importante, que você não conseguia viver tanto, que nos primeiros dias você quase morria, de repente, você percebe que é supérfluo. Segunda tentação de Cristo e nossa. O diabo tenta dizendo, olha, agora a relação com as pessoas. Eu vou te dar poder. Eu vou te dar glória. E eu posso dar a quem eu quiser. De repente você vai ter milhões de seguidores no seu Twitter. O seu Instagram vai bombar. As pessoas vão querer te procurar de tudo quanto é lado. Que interessante, né? Você faz um vídeo, esse povo produz vídeos, mas tem um que bomba. Estou falando que ele está possuído pelo demônio, não, tá, gente, né? Mas, não sei. Mas, você vê, olha, eu te ofereço. Na verdade, quem de nós não quer ser reconhecido? Quem de nós não quer ter um microfone? Pode ser que você seja tímido, mas no fundo você quer. Quem não quer que a sua escola, a sua vida, tudo seja à frente? Quem não quer? As nossas dificuldades, nossas crises, é por falta de reconhecimento. Quando não nos reconhecem, ficamos para baixo. O poder, a glória, todos nós desejamos. Agora a questão é, por que eu quero? Cuidado, Jesus responde dizendo, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Se eu procuro a glória humana e vivo por causa dela, do reconhecimento humano, eu deixo Deus de lado e eu me torno o centro. Por isso a resposta de Jesus ao diabo é, adore a Ele, a Deus, somente a Ele. Gente, o que vivemos hoje? A era da autoimagem, o selfie refere-se realmente, representa o que era a geração Coca-Cola no passado, hoje podemos geração selfie. O que é o selfie?
depende do sentido. Eu me amo. Olha como eu sou bonito. Caramba, olha esse ângulo. E aí eu começo a publicar, a publicizar, para que as pessoas possam curtir. E isso me dá uma sensação de uma satisfação no ego extraordinária. No fundo, é uma cambada de gente carente. Somos carentes. Não é pecado, não é erro eu fazer um selfie e postar. Depende do sentido que estou fazendo. Eu posso talvez buscar saciar a minha carência. E eu digo para vocês, já fiz muito isso, gente. Já usei muito a rede social para poder massagear meu ego. Eu postava as coisas lá. Teve vez então que eu procurei um aplicativo para poder potencializar o número de inscritos. E aí eu entrei no aplicativo, pronto, veio um monte de gente. E em compensação eu tive que seguir um monte de gente estranha. Aí eu parei, bloqueei, cortei tudo. Eu falei, não quero isso não. A gente quer ser ouvido. O poder do microfone, de uma rede social. O poder sobre uma pessoa, ter autoridade sobre uma pessoa. Por que cresce o feminicídio também no nosso país? Eu estou perdendo a minha autoridade sobre ela. Ela tem que me obedecer. Ela tem que me seguir. É o desejo do ser humano, mesmo que esse poder seja para uma pessoa, 4 pessoas, não importa a quantidade, ele se satisfaz sendo maior. Olha, gente, vamos olhar um pouco nesse carnaval. Não tive a oportunidade fiquei em casa, descansando um pouco, e também nem estou querendo julgar, nem A e nem B, mas agora esse carnaval foi o carnaval do beijo triplo, né? Era 3 ao mesmo tempo, beijando, assim por diante, publica lá e para cá, onde você via nas redes sociais, era um pouco isto. E isso dá um poder para a pessoa, engraçado, né? E ela publica, ela coloca isso, ela reveste desse empoderamento diante dos homens. Tudo diabo. Tudo encardido. E aí eu tenho que fazer o quê? Adorar a Ele. Eu não. Ô, gente, isso aí não é uma vez só que a gente se liberta, não. Eu, graças a Deus, estou me conseguindo, graças a Deus, ótimo. Me libertar muito. Eu sou muito comunicativo, estou muito presente nas redes sociais, mas isso vicia, já fiquei viciado naquilo, misericórdia. Muito. Ainda estou libertando ainda. O diabo ainda está um pouco dentro de mim ainda. Mas aí se perguntar, para quê? Qual o objetivo? É um trabalho? É comunicar algo? Ou estou me colocando no centro? Ou eu sou egocêntrico? Já fui muito. Hoje, graças a Deus, não. Qual o antídoto para vencer essa tentação? Qual? Jejum já foi. Qual? Oração não. Qual? Sobrou a caridade, né, gente? Aí agora é lógica, né? A caridade. Por que a caridade? A caridade, eu tiro o olho de mim e olho para o próximo. Eu começo a exercitar, olhar a dor do outro. Eu não passo a olhar para o meu ego. A caridade me faz olhar para o outro. Quem não jejua, corre o risco de estar endiabado. Quem não tem prática de caridade, está sendo idólatra. E bobear, está adorando a si mesmo. E para vencer isso, preciso viver a caridade. E aí eu vou entender o que é o amor, entender que Deus está acima de tudo. Terceira e última tentação. O diabo leva para o alto do templo. Olha aqui lá. O alto do templo em Jerusalém. E diz para ele com todas as palavras: se és filho de Deus, e agora ele cita a Escritura. Olha que dessa vez o diabo cita a Escritura. Se és filho de Deus, atira-te daqui, porque os anjos vão te socorrer. O diabo cita o salmo que nós lemos na Bíblia hoje. Olha o salmo de hoje. O salmo de hoje é o salmo que o diabo leu. Ele está citando. E o que é o salmo? Salmo 91. Muita gente tem lá um quadrinho, lê todo dia o salmo 91. O Senhor, eu habito à sombra do Altíssimo. O Senhor é o meu refúgio e proteção.
nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o anjo deu uma ordem aos seus anjos para todos os caminhos te guardarem. Ou seja, ei, você tem fé? Por que está sofrendo? Por que Deus não cura o seu câncer? Ele não falou que ia te proteger? Por que aquele lá morreu? Uai, sou eu, né? Ele não falou, se não falou, ele não disse que pedi e recebereis, batei e vos será aberto? Ele não disse isso? E você não é filho dele? Você não segue ele? Por quê? Faça então. A tentação de tentar a Deus. E é interessante, quando o sofrimento bate à nossa porta, a primeira coisa que fazemos, por que Deus? Onde você estava, Deus? Por que não ouve as minhas orações, Deus? E nós colocamos Deus na parede. O que Deus fala? Não tente, não duvide, não questione a onipotência divina, não coloque Deus à prova, não tente o Senhor teu Deus. Amados, essas são as tentações que acompanham a nossa vida inteira. Como eu disse, algumas delas eu consegui, estou no processo de libertação. Mas não pensa a gente que uma vez liberto é suficiente. Que uma vez eu consigo vencer um vício, por exemplo, o diabo, no caso aí, sai do corpo. Eu consegui vencer. Mas o diabo vaga, daqui a pouco ele volta mais forte. Volta 7 vezes mais forte. Por isso, muito jejum, caridade. E para vencer a última tentação, qual é? Oração. Por que oração? Quando eu estou questionado na fé, aí eu oro. Mesmo nas minhas dúvidas, mesmo sendo tentado a colocar Deus na parede, eu continuo a orar. Eu continuo a orar, porque eu não deixo aquele diabo na minha cabeça tentando, porque se eu continuo rezando, é como se eu estivesse continuando a confiar em Deus. Um lado meu está dizendo, Ele não te ouviu, Ele não te atendeu, aí você, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, vou para a missa e rezo. O outro lado, não, é o mal e o bem, aquele lado, aquela voz interior, quando não está fora da gente, que nos questiona. Por isso eu oro. Nesse tempo de quaresma, jejue, meu filho. Não é mais forte do que você. Hoje pode ser forte. Se você para amanhã, vai ficar mais forte ainda. Por isso, comece hoje a se libertar. E vai rezando, uma graça de Deus. Tem diabo que é difícil mesmo sair. Tem prática que é difícil mesmo sair. Mas a gente reza, jejua, faz caridade. E quando a gente se vê, em pouco tempo, estamos libertos. Mas curados só depois de morto. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós seremos tentados por nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.